Olá, paz do Senhor a todos. Esse foi o dia que o Senhor preparou para nós, né? O dia em que nós temos a oportunidade, né? Já estamos aí no final da tarde, né? Já é momento de agradecermos ao Senhor. Eu vos trago nessa tarde uma palavra vinda do Senhor, uma palavra que edificou a minha vida e eu creio que vai edificar a sua vida também. Uma palavra vindo da parte do Senhor. Amém? Eu vos falo, pastora Vanderlei. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha. Assim nós estaremos juntos fazendo a obra de Deus. Em tempo de quarentena, né? Tempo em que nós não podemos congregar nas igrejas, mas a palavra de Deus tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. E esse é o tempo que Deus preparou, né? Para que assim nós possamos alimentar a santa palavra de Deus. E aproveitando esse momento, é propício que a gente venha falar do amor de Deus. Eu vou estar lendo no livro de Gênesis, nós vamos estar falando sobre Noé, sobre o dilúvio, né? Essa palavra me chamou muita atenção. A Bíblia num todo, ela é preciosa, né? Então, o Espírito Santo de Deus nos abre o entendimento e nos dá a graça de podermos usufruir dessa bênção que é a palavra de Deus na nossa vida, né? E assim nós estaremos nessa tarde meditando acerca no momento em que Deus anuncia o dilúvio a Noé. Nós sabemos que o livro de Amós fala que nada sobrevém que o Senhor Jesus não esteja avisando. Então, o Senhor Jesus em todo tempo ele avisa, né, sobre os acontecimentos que virão, né? A Bíblia é cheia de relatos de coisas que já estão acontecendo e muitas coisas já estão se cumprindo, né? Relacionada à volta de Jesus, o final dos tempos. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Então, quando fala de ouvir a voz de Deus, nós fazemos menção de um dos primeiros, né, homens aqui que recebeu uma ordem de Deus, né? O primeiro foi Adão, mas Adão, juntamente com a sua esposa, não obedeceram a ordem que foi dada no jardim. Mas aqui nós já vamos falar do segundo homem levantado, na Bíblia mencionado, né? Uma ordem de Deus, e esse homem decidiu obedecer. Então eu observo aqui o texto, no qual nós iremos ler, e nós estaremos meditando sobre como é bom, né, o resultado de ouvir a voz de Deus e obedecer. Colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus tem falado ao coração de cada um de nós. Então, se você que está com a sua Bíblia, se quiser conferir juntamente comigo a leitura, eu vou estar orando em seguida, eu vou estar lendo Gênesis capítulo 6, no verso 13. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, exalto o teu nome, Pai, por mais essa tarde, por mais essa oportunidade. Deus, esse dia está se findando, ó Pai, e sabemos que nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Se chegamos até aqui, ó Pai, que o Senhor tem nos dado graça, Pai. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Pai, obrigado, Deus. Continua conosco. Fala, Pai, através dessa palavra. Fala o meu coração, através da minha vida, a vida daqueles que irão ouvir a Tua palavra. Porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ó Pai. E eu sei que aqui, assim como ela tem surtido efeito na minha vida, ela vai surtir efeito na vida daqueles também que a colocam em prática. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não volte vazia, porque essa é a vontade do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Gênesis 6, no verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aleluias. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura.
Nós vamos lá para o verso 17, que diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que é espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Aleluia. Vamos lá para o verso 22. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Louvado seja Deus. Então esse texto, ele fala para nós de um anúncio, um prenúncio que Deus deu ali sobre o dilúvio, né? E sabemos que a arca, ela levou 100 anos para ficar pronta. Mas o que me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção, antes de dar essa ordem para Noé, o próprio Deus disse para ele que a terra está cheia de violência, cheia de pecado. A terra está corrompida, né? O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Então, nesse momento, o pecado já estava numa proporção que o próprio Deus não suportava mais. Então, ali Deus veio e fala com Noé, né? Um servo fiel, né? Um homem íntegro, um homem que temia o Senhor, obediente às ordens de Deus. E ali o texto relata que uma grandeza aqui na vida de Noé, que Deus deu uma ordem para ele, construa essa arca, né? Prepara, faz tudo conforme eu mando, e assim foi feito. Nós já lemos, e assim foi feito. E a palavra de Deus nos fala que terminando a arca, né? A gente vai ver, mas a seguir no capítulo 7, aquilo que ele falou cá no verso 6 irá se cumprir, porque ele manda Noé colocar a sua família dentro da arca. Então esse texto me chamou a atenção sobre a família, sobre o cuidado de nós, pais, líderes, né, com os nossos filhos. Nós entramos em guerras espirituais por causa dos nossos filhos, e isso é um dever de todo cristão, né? A gente batalhar pela salvação dos nossos filhos, a conversão dos nossos filhos. Porque certa feita eu falei isso para um pai. Imagina bem você participando de um banquete e seus filhos de fora. Então o pai e a mãe dentro do propósito de Deus e os filhos fora, é muito triste, né? A gente vê casos, relatos de pais, né, que são convertidos, são até pastores, né? Mas os filhos não servem ao Senhor, né? Porque é bem notório que filho de crente não é crente, não é porque é filho de crente que é crente. Mas nós nunca podemos abrir mão da nossa família, dos nossos filhos, né? Da nossa família, do nosso lar, né? Então o texto deixa bem claro aqui o cuidado de Deus com a família de Noé. Então Deus pediu que Noé preparasse a arca, deu ali a medida, o comprimento, a altura, e algo me chamou a atenção. Aleluia. Falou sobre betume. Analisando sobre essa palavra betume, sobre o significado de betumar a arca, significa uma proteção. Porque essa arca, Noé ainda não sabia o tempo que ela ia ficar na água, mas Deus já sabia. Então essa arca, com tanto de animais, o tanto de coisas que teve, que manteve eles ali, naquela arca, no período do dilúvio, essa arca estaria no mínimo muito pesada, né? Então a gente vê o cuidado de Deus para que essa arca não afundasse. Mandou Noé betumar ela. O betume hoje a gente vê como um selador, né? Passou um selador ali para não entrar água, para não merejar, para não atrapalhar os planos, digamos assim. Então, Deus, como faz tudo perfeito, ele mandou que Noé betumasse ela por dentro e por fora. Tá? Então, essa palavra me traz aqui uma reflexão sobre o betume, sobre o cuidado, sobre o zelo, né? Com os filhos, com a obra de Deus, com aquilo que Deus colocou na nossa mão para nós darmos conta. Então, Deus sempre, quando manda um servo dele fazer algo,
Deus dá todo ali um aparato, ele direciona a fazer tudo conforme ele sabe que é correto, porque Deus sabe todas as coisas. Então, ele dá uma ordem para que tudo seja feito daquela maneira. E observo também, nesse texto, que me chama muita atenção, é que às vezes Deus nos manda fazer algo e nós ficamos questionando. Queremos ouvir uma segunda pessoa. Se é realmente Deus, usa uma pessoa, usa outra. E a nossa dúvida traz muita confusão na hora, nos planos e nos projetos de Deus. Então aqui eu vejo Noé um homem que não é confuso, um cristão que não é confuso. Então esse Noé, ele traz para nós um alerta nesses tempos. Porque com tanta adversidade, com tanta luta, né, que estamos passando e que havemos de passar, porque a Bíblia fala que os dias são maus, né? São começos de dores. Então, se nós não tivermos uma mente ligada no Senhor verdadeiramente, nós também ficaremos confundidos. E Noé foi um homem aqui que me chamou a atenção. Ele não ficou confundido com aquilo que Deus, ele não questionou em momento nenhum. Leia todos os capítulos mencionados aqui, eu já li. E em nenhum momento você vê Noé questionar Deus da altura, da quantidade, do betume, o que era o betume, nada. Deus colocou tudo ali, todo o projeto na mão de Noé, e Noé executou. Então eu vejo eu observo que quando nós andamos em obediência à voz de Deus, nós não andamos em confusão. Nós não andamos perturbados, né? Vem a luta que vier, anuncia o dilúvio, e Noé continua firme, pega o projeto que Deus entregou na mão dele e vai ali executar. Então, vendo esse zelo de Noé, né, essa capacidade que foi Deus que deu, um homem que agradou o coração de Deus, a gente vê que foi a única família que foi salva, a família de Noé. Por quê? Por causa da maneira de Noé guardar sua família, guardar sua casa. A maneira de Noé levar as coisas de Deus, levou a sério. Porque a família, irmãos, também é um ministério. Às vezes nós achamos que ministério é ser pastor, ser missionário, ser cantor, ser tantas coisas. Mas o primeiro ministério que Deus dá para nós é o ministério da família. Tá? Então, a primeira coisa que nós aprendemos a cuidar em oração, irmãos. Cuidar é a nossa família, a nossa casa. Né? E a gente vê que grandes são as lutas, né, na família. As adversidades, as pelejas são grandes, é um desafio. Falar em família no século XXI, no mundo no qual nós estamos vivendo, mas nós não podemos deixar de cuidar dessa parte, porque a família ela é o centro da vontade de Deus, né? Ela é um projeto de Deus na terra, é um projeto de Deus para mim e para você. Então, às vezes nós achamos que ministério é lá na igreja, ministério é lá fora. Não, nosso ministério primeiro é dentro da nossa casa. É ter cuidado, ter zelo, dar exemplos, né? Dar exemplos. E procurar fazer aquilo que Deus tem colocado no coração, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração no que concerne a nossa família, os cuidados com a nossa família. Amém? E esse texto ele fala que no versículo 17 que Deus falou com Noé, eu vou trazer, eis que trago de dilúvio sobre a terra, né? Para desfazer toda a carne que é espírito de vida debaixo dos céus, tudo que é na terra expirará, vai ser consumido. Então, aqui ele disse bem claro para Noé o que ia acontecer. Faça tudo isso que no final vai acontecer e o único que vai ser salvo é a sua família. Então eu vejo o cuidado de Deus, como eu já disse, o cuidado de Deus com a família de Noé. E essa palavra eu trago para nós nos dias de hoje, o zelo que Deus tem com a nossa família. Hoje, a gente às vezes depara com família que não está preocupada de levar seus filhos para a igreja, criar seus filhos na presença de Deus, ter os seus filhos ali agradando a Deus desde criança. Porque a Bíblia diz que ensina o seu filho o caminho que deve andar, e mesmo depois de grande ele não desviará dele. Porque aquilo que você ensinar, ele vai ficar guardado. Amém? Porque o mundo lá fora ele tem uma escola para os nossos filhos. Mas o primário é dentro de casa, tá? Às vezes eu costumava ouvir, né, as pessoas dizerem,
né? A gente já está numa idade que a gente não pode falar mais antigamente, que dizia assim, criação vem de berço. Não sei o que tem, vem de berço. O que tiver de ser, vem de berço. Em parte eu concordo, em parte eu não concordo, porque às vezes a gente vê casos na família, né? A gente tem casos na família, às vezes, que a família criou todo mundo do mesmo jeito e sai diferente. Né? Eu costumo dizer que família é como dedo, é como a mão, os dedos são diferentes um do outro. Filhos são diferentes. Mas o amor tem que ser o mesmo. A preocupação tem que ser o mesmo. Lógico que aquele que dá mais trabalho, ele te dá mais preocupação. Mas em termos de oração e querer ver eles na arca, é um desejo do pai e da mãe, de todos nós que somos cristãos, que temos filhos, que tememos ao Senhor, nós entendemos que é tempo de cuidar da arca, é tempo de colocar nossos filhos na arca. Então a arca representa segurança. A arca aqui foi segurança na vida de Noé, para sua família. Então a arca para mim e para você representa segurança. Está guardado nas mãos de Deus. Ele está ali apoiado na providência de Deus. Então, nós não podemos deixar nossa família, os nossos filhos fora da arca. Eu sei que às vezes em lares que a mãe é convertida, o pai não é, o pai é, a mãe não é, isso dá meio uma divisão. Mas nós não podemos deixar de levar os nossos filhos, né, para a casa de Deus, ensinar a palavra, né, pregando, assenta no coração do seu filho a palavra de Deus nos fala isso. Ensina ao deitar, ao levantar, ao caminhar, esteja falando de Deus para o seu filho. Porque é assim que Noé teve a sua família salva. E aqui, no verso 22, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. E aí nós vamos para o capítulo 7, que Deus disse assim, depois disso o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Olha, nós estamos vivendo em tempo que há também um aviso, ó, desde a minha conversão nós temos um aviso, a palavra de Deus nos fala da volta de Jesus. Ele vai voltar para buscar a igreja. Veio a primeira vez, teve o dilúvio, agora virá, né, a destruição novamente, mas quando vier a destruição, assim como foi no tempo de Noé, muitos pregadores já dizem, eu acho que eu já preguei sobre isso também, e falo, nós estamos vivendo um tempo de Noé. Você prega, você fala do amor de Deus, até os que estão dentro da igreja não estão tendo compromisso com Deus. Eu não estou falando de quem está lá fora. Eu estou frisando aqui nessa tarde, para aqueles que já conhecem, já viveram uma experiência com Deus, mas não têm compromisso com Deus. Não tem verdadeiramente uma aliança com Deus. Porque quem tem uma aliança verdadeira com Deus, independente da situação que estamos vivendo, nós não podemos deixar essa aliança ser quebrada. Porque essa comunhão ela é pessoal. Cada um de nós precisamos ter a nossa comunhão com Deus. Independente de onde nós estamos, se estamos na igreja, estamos em casa, onde nós estivermos, nós precisamos cuidar, preservar a nossa comunhão com Deus. E aqui o texto fala que ele achou justo, Noé, desculpa, né? Te achei justo diante de mim. E por isso ele preservou a família dele. Olha, essa palavra é para mim e para você. Se o Senhor Jesus nos achar justo, se nós formos justos diante de Deus, fazendo aquilo que Ele nos mandou, obedecendo a palavra, arrependendo dos nossos pecados, abandonando o pecado, vindo para a presença de Deus, servindo ao Senhor, os nossos filhos serão alcançados pela graça de Deus. Então, aqui a gente vê como é bom ser achado justo diante de Deus. Aquele que não for achado justo, irá perecer com a sua família. Então, que esse texto fala também, no capítulo 7, que no verso 6, e era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Esse versículo também me chamou a atenção naquilo que concerne a idade. Deus não tem problema com a idade, irmãos. Deus não tem problema com a idade. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão estava novo. E Abraão foi ser pai de filho aos 100 anos. Então, nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, o relógio de Deus não marca o mesmo tempo que o meu relógio marca. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente vê aqui
que Noé já tinha avançada a idade. E Noé foi salvo juntamente com a sua família. Então, às vezes você que está me assistindo, você se acha velho. Já pequei demais. Já errei demais. Às vezes eu ouço até pessoas dizer assim, olha, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem salvação. Engano seu. Engano seu. A salvação é para todos. A salvação é para todo aquele que crê. A palavra de Deus disse assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É todo aquele que crê. Creia no Senhor Jesus. Deus não está preocupado com quanto tempo de ignorância você teve. Deus não está preocupado com quanto tempo você andou em pecado. Deus não está preocupado em quanto tempo você fez errado. Mas Deus se preocupa assim com o momento em que você irá se render aos pés dele. Nessa tarde, guarda essa palavra no seu coração. Coloca a sua família na arca. Clame ao Senhor, busca pela sua família, coloca a sua família na arca. Para que assim você e a sua família será salva. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra nessa tarde. E sabemos que a única família que ficou sobre a terra foi a família de Noé. Amém? Fica com essa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Noé cuidou da família dele. Noé colocou a família dele na arca. Porque Deus agradou de Noé. Noé foi justo diante de Deus. E o Senhor Jesus está procurando santos. Ele está procurando justos. O que significa justos? Pessoas que se arrependeram. Foram justificados pelo perdão. Amém? Guarde essa palavra nessa tarde. Arrependa dos seus pecados. Aceita Jesus como seu Salvador. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou que você pede para Deus. Ele tem poder para fazer muito mais. E Ele quer salvar sua família. Ele quer colocar sua família na arca. A arca é dele. Aleluias. E Ele vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Fica com essa palavra nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus venha te alimentar, venha te sustentar, venha te fortalecer, e que assim se cumpram os projetos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live, compartilhe esse momento, o momento em que o Senhor nos deu para meditar na palavra dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a sua família da pandemia, de toda ataque, de toda a fúria do inimigo, de tudo aquilo que não provém dele. Que a sua família e o seu lar seja guardado e protegido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.